Frankenstein é considerado um dos mais importantes romances da literatura gótica e também um dos livros mais icônicos de terror de todos os tempos, abrindo portas para a ficção científica e popularizando temas como a reanimação de tecidos mortos e a criação de vida artificial, além de flertar com algumas características góticas, como a solidão, o grotesco e o medo do esquecimento. Além disto, Frankenstein não só deu origem ao que hoje chamamos ficção científica, como também inovou a já estabelecida literatura de terror com a ausência de uma heroína ou mesmo uma vítima feminina importante, fundando o mito do nascimento. Frankenstein, escrito pela autora Mary Shelley, foi publicado 1º de janeiro de 1818. A escritora Mary Shelley nasceu em Londres em 1797. Ela teve uma infância intelectualmente estimulante, embora emocionalmente carente. Em 1814, foi apresentada ao então desconhecido Percy Bysshe Shelley, por quem logo se apaixonou, e em julho daquele ano os dois fugiram para o continente. Em dezembro de 1816, depois de a primeira esposa de Shelley ter cometido suicídio, Mary e Percy se casaram. Dos 4 filhos do casal, apenas Percy Florence sobreviveu. Eles viveram na Itália entre 1818 e 1822, quando Shelley morreu afogado no naufrágio de seu barco Ariel, numa tempestade. Mary Shelley voltou com seu único filho para Londres, onde continuou a viver como escritora profissional até sua morte, em 1851. A ideia de Frankenstein surgiu em 1816, quando Mary passou o verão com Percy Shelley às margens do Lago de Genebra, onde Lord Byron também estava hospedado. O estímulo para que começasse a escrever o conto original veio depois de Byron sugerir um concurso de histórias de fantasmas. De volta à Inglaterra, Mary completou sua história, publicada como Frankenstein, o Prometeu Moderno, porque remete a uma comparação com a história de Prometeu, que roubou o fogo de Zeus e deu à humanidade, tornando-o parecido com Frankenstein, que quer descobrir o sentido da vida e compartilhar com a humanidade, mas ambos recebem seu castigo pelos seus feitios. O primeiro terá seu fígado comido por um abutre todos os dias e o segundo será atormentado pela sua própria criação. O livro de Mary Shelley narra a história de Victor Frankenstein, um cientista ambicioso que almeja sucesso na profissão e tem uma sede eterna pelo saber. Sempre instigado a entender a origem da vida e os mistérios da morte, resolve dar vida à sua própria criação, com o objetivo de mostrar seu potencial no meio científico. Ele acredita ser capaz de criar um ser humano, como se moldasse um boneco de argila. Mas depois que a criatura ganha vida e torna-se tenebrosa, ele imediatamente se arrepende e abandona, fugindo para longe e tentando viver como se aquilo nunca tivesse acontecido. A partir de então, criador e criatura passam a viver um jogo de perseguição repleto de sangue e horror. Mary Shelley foi a primeira escritora de ficção científica da história, escrevendo profissionalmente até o momento de sua morte e tornou-se altamente reconhecida como grande romancista ainda em vida. Assim, esse trabalho tem como objetivo analisar a narrativa gótica, a representação das personagens femininas e a influência do ambiente social. Então, comecemos.
uma mistura de racional e emocional, de natural e artificial, de perfeição e imperfeição. A literatura gótica. A arte gótica, ou o estilo gótico, surgiu no norte de onde hoje se localiza a França, no século XII, y difundióse inicialmente como un estilo arquitectónico para diversas localidades de Europa até o século XV, tornándose conhecida e admirada pela arquitetura arrojada, o que permitia aos seus construtores exigirem castelos e fortalezas mais fortes e resistentes que os de outra civilização da época. Estes castelos, mansões e edificações, as quais eram palco de histórias e lendas muito ligadas ao místico e ao sobrenatural, visto que evocavam manifestações emocionais nas pessoas, provocando a sensação de estar possuído por um poder oculto, totalmente não explicável, dando origem à literatura gótica, que tem como características elevar a natureza, sustentar tanto o bem quanto o mal, dentre outras, sendo hoje tão conhecida e apreciada pelo público leitor. Assim, contemplando as sombras, o macabro, o obscuro e o sobrenatural, a literatura gótica envolve o leitor a um mundo de mistério, fantasia, conflito e satisfação, além de usar uma relação existente entre o homem e seus conflitos, entrando no lugar mais profundo do ser humano, para extrair de lá o que muitas vezes está adormecido, e por um motivo certo, o medo do que pode ser encontrado. Assim, Mary Shelley substitui o humano pela automação manufaturada a partir de fragmentos, externalizando o horror pela artificialidade da criatura, onde o monstro de Frankenstein torna gótica a carne mesma. Dessa forma, Frankenstein é classificada como gótica, sendo caracterizada na Enciclopédia Barça de 1987 por provocar no leitor, através de recursos imaginativos, a tendência a admitir o incrível, levando-o a aderir emocionalmente à atmosfera sobrenatural ou de expectativa ansiosa que lhe é sugerida, além de ser considerado um dos primeiros romances gótico-psicológicos, por preservar uma ambientação exótica à disposição da ciência. Ela também é vista como uma das obras mais instigantes da literatura inglesa desse período. A ficção de Shelley transborda a experiência feminina ocasionada do contato com uma sociedade assombrada pela dominação masculina. São 6 as personagens femininas que aparecem ao longo do enredo. Elas estão inseridas dentro das narrativas dos 3 narradores principais, o Capitão Robert Walton, o Victor Frankenstein e a criatura. Assim, as conhecemos através dos discursos deles. Os papéis dessas personagens femininas no romance, mulheres de histórias e ambiente social bem diferentes, confirmam o caráter denunciador e crítico que a história principal carrega, mostrando as pequenas injustiças a que elas são acometidas durante suas pontuais aparições ao longo do romance. A primeira personagem feminina que é mencionada na narrativa é Margaret, irmã do capitão Robert Walton. Esta personagem se caracteriza por não ter voz e por não saber suas reações às cartas do irmão. Somente podemos prever seus posicionamentos através de Walton. A segunda personagem é Caroline Frankenstein, mãe de Victor Frankenstein, que apesar da descrição de corajosa e batalhadora, o texto nos coloca Caroline como a mulher indefesa e miserável por não ter uma figura masculina depois da morte do pai.
A terceira personagem é Agatha, apresentada através da narrativa da criatura. Ela é a representação do anjo do lar e símbolo da servidão, mas na condição de filha e irmã. A quarta personagem é Safiel, noiva de Félix, irmão de Agatha, apresentada também pela narrativa da criatura. Ela é a representação de mulher subjugada pela tradição patriarcal a servir de escudo para o bem-estar daqueles que provêm seu lugar comum em família, mas que diante da orientação em direção a uma mente consciente e livre, é levada a seguir seus desejos e muda seu destino apesar de tudo. A quinta personagem é Elizabeth, meia-irmã de Victor, ou prima dele, como é citada no livro. Ela representa não só o anjo do lar, que faz morada, mas a submissão feminina diante dos desejos masculinos, conduzida pelo discurso recorrente dele sobre seu papel no espaço em que se encontra inserida, a ponto de torná-lo seu próprio discurso. A última e sexta personagem é Justine, a qual conhecemos através das falas de Elizabeth, as quais são narradas por Victor. Justine é uma moça injustiçada pelas acusações e rejeições da mãe, que a culpa desonestamente pela morte sequencial dos irmãos, aceitando tudo resignada. Ela é culpada pela morte do irmão caçulo de Victor e Elizabeth, sendo totalmente inocente, mas a injustiça e violência psicológica exercida pelos homens da lei e do poder fazem que ela se declare culpável. Assim, podemos perceber que todas as personagens são descritas como representavam os romances da tradição literária masculina, onde as mulheres aparecem através das vozes deles e são moldadas através das suas impressões, que apenas eles compartilhavam de sua vida. Na literatura, os autores e autoras tendem a expressar os conhecimentos adquiridos, episódios vivenciados, sentimentos próprios e compartilhados pela sociedade e vários discursos que perpassam o pensamento, a fala e a escrita. Assim, Mary Shelley, na sua obra, apresenta inquietações da humanidade, como a questão do isolamento e da alienação humana, a condição feminina na sociedade, a criação de uma criatura meio humana, composta de partes de cadáveres, pronunciando assuntos das áreas da ciência e biologia, como a clonagem animal e implante de órgãos, questões abordadas e pesquisadas sistematicamente a partir do final do século XIX. As metáforas e os elementos góticos eram as grandes representações das preocupações, dos descontentamentos e receios da autora e da sociedade britânica no século XIX. Os símbolos usados por Mary Shelley tendiam a expressar os sentimentos e sensações acerca do regime político, dos comportamentos dos indivíduos frente à camada desfavorecida daquela sociedade e aos avanços científicos e tecnológicos. Na obra de Shelley, vemos algumas características góticas que sinalizam algumas circunstâncias do ambiente social da autora, as quais devem ter motivado a criação do livro Frankenstein. Algumas dessas características que perpassam no romance são: o incesto. Esta característica pode ser notada em duas situações na história. Elas são: na relação do navegador Robert Walton com a irmã Margaret e na relação do personagem Victor Frankenstein com a irmã adotiva Elizabeth,
a qual foi prometida em casamento a ele. O incesto foi um tema recorrente no período do Romantismo, em particular na ficção gótica, em que diversas autoras e autores abordavam as relações incestuosas entre pai e filha, entre irmão e irmã, e entre prima e primo. O romance de Mary Shelley se sustenta por expor as manifestações anormais e monstruosas da relação de pai e filho ou filha, nos quais a autora introduziu a proposta de transformar a temática romântica padrão do incesto. O tema do incesto em Frankenstein tem despertado diferentes interpretações e ou especulações, tal qual o fato da autora ter se sentido culpada por ter sofrido aborto em sua primeira gestação, ou por ter se frustrado e nutrido o desejo de ter o filho morto de volta. A ciência. Este é um dos temas mais referenciados até nossa atualidade. No romance, o personagem Frankenstein representa a própria ciência, que estava em processo de novas descobertas e experimentações, pautados em Luigi Galvani, médico cirurgião, o qual testava os efeitos da eletricidade em animais e em cadáveres humanos. Em razão dessas experimentações, Galvani e seus companheiros pesquisadores tinham consciência de que os choques elétricos produziam espasmos violentos e especulavam que a eletricidade podia causar contrações musculares. Ademais, Mary Shelley deve ter se motivado a criar o personagem da criatura e a relatar os procedimentos científicos do cientista Frankenstein, sobre viés da investigação de Giovanni Audini sobre os efeitos da eletricidade em animais e em corpos humanos. Entretanto, no prefácio de 1818, Shelley afirmou que, apesar da história abordar esses métodos científicos, não significa que a autora compactuava com tais experimentos. O terceiro aspecto gótico retratado pela autora diz respeito ao tema do duplo, em que o personagem Frankenstein e a criatura se fundem entre o bem e o mal, como se ambos fossem apenas um ser. Essa tendência do duplo na literatura gótica pode ser considerada como a representação dos medos e inquietações não resolvidas e ou para demonstrar que a humanidade era regida por essa bipolaridade. A presença recorrente desse elemento gótico se torna evidente no texto por meio da criação monstruosa, como uma representação expressiva que concretiza as incertezas acerca das possibilidades da ciência. Inquietações essas que retratam os sentimentos da sociedade inglesa naquele início de século. A monstruosidade em Frankenstein pode ser visualizada como metáfora da degradação psicológica e moral do cientista Frankenstein, o qual criou seu próprio ser, meio humano e meio monstruoso, e que ao longo da história é perceptível que ele vai se assemelhando à criatura. Assim, Snyder acredita que tanto Frankenstein quanto a criatura são monstros, pois não respeitaram as normas vigentes na sociedade. Entretanto, a criatura atravessa os limites da vida e da morte, e da humanidade e da bestialidade, enquanto que Victor cruza o limite do humano e do divino. O público leitor pode notar que o cientista ultrapassou a ética e a moral ao brincar de ser Deus, visto que ao conceder vida a um ser inanimado, ele não respeitou as leis naturais da criação e os dogmas da igreja. Com relação ao contato do homem com a natureza, nos romances góticos, a descrição da natureza é regada de recursos que causam inquietação e terror no público. Em Frankenstein, essa tendência da literatura gótica é perceptível, e para simplificar esse fato,
O leitor ou a leitora pode detectar que Mary Shelley descreve as mudanças das estações do ano e dos fenômenos da natureza, exaltando o sublime como recurso para provocar o mistério e o terror. Ademais, em Frankenstein, o sublime também serviu de bálsamo para o cientista e a criatura, pois ambos procuravam a natureza sempre que se sentiam angustiados. Seja quando a criatura foi abandonada, amaldiçoada e contrariada pelo seu criador, ou quando o cientista se sentiu culpado e deprimido pelas grandes perdas em sua família e por ter sido responsável por todos os infortúnios que ele, o amigo Cleval, a empregada Justine e seus familiares sofreram. Em contrapartida, há momentos na narrativa em que as descrições da natureza causam mistério, suspense e medo no público leitor, como quando o narrador descreve o mau tempo para se referir à aparência e aos atos da criatura. Nesse excerto, pode-se perceber que a agonia e o clima de mistério foram aumentando ao longo da descrição dos fenômenos da natureza até o despertar da criatura. Naquele instante, a luz quase já se ausentava no laboratório do cientista. Ao considerar esses aspectos, se observa que Frankenstein e a criatura desempenham os papéis de vítimas e de vilões, em especial a criatura, a priori, considerada como grande vilã da história. Em suma, ambos os personagens são vilões e vítimas em determinados momentos da narrativa, e a criatura também pode ser percebida como Prometeu moderno, por ter se revoltado contra o seu criador. Dessa forma, a partir dos aspectos identificados no romance de Mary Shelley, podemos observar que Frankenstein apresenta elementos que o caracterizam tanto como romance fruto do ambiente social, quanto do gótico, por revelar as inquietações e medos da sociedade britânica no século XIX. Esses aspectos foram exibidos no romance em alegorias, de maneira metafórica, para revelar a situação sociocultural e política daquela época. As metáforas foram empregadas como recurso para revelar os sentimentos dos personagens e tratar de conflitos de relacionamentos e psicológicos. Em linhas gerais, o romance de Mary Shelley se configura como uma obra atemporal por abarcar questões de valores universais que acabam sensibilizando e ou inquietando diferenciados públicos, tais como o isolamento humano, ciência e natureza, a dualidade das emoções, a monstruosidade e ou aparência física, entre outros tópicos. Assim, Mary Shelley conseguiu lançar um romance que inovou a literatura gótica por ter agregado novos elementos como a ciência, recebendo o título de uma das pioneiras da ficção científica por parte da crítica. A literatura gótica, expressão artística e criativa, sempre foi utilizada como veículo de representação dos sentimentos e das preocupações da sociedade, particularmente a ficção gótica, abordando e criticando o pensamento iluminista, as revoluções francesas, americanas e industriais, as quais podem ter sido oportunidade para a reorganização da ordem social e para propiciar uma posição na sociedade para todos os indivíduos. Assim, Frankenstein é um texto de várias possibilidades de interpretações e apresenta nuances do pensamento romântico e ideias além do tempo em que ele foi produzido e publicado. Dessa forma, Frankenstein revela-se um dos primeiros romances sobre subjetividade descentrada e provavelmente é um exemplar do romantismo e talvez o primeiro do gênero que denominaria mais tarde de ficção científica, ao qual encontraria seu estudo clássico apenas no início do século XX. E, isso é tudo.
Eu agradeço você que ficou até o final do vídeo. Eu deixo para você meu Instagram literário, Literatura Viajante, e meu Instagram pessoal, Claudia Stephanie. Muito obrigada, e se puderem compartilhar, comentar e até deixar um like, eu agradeceria muito. Tchau, tchau.